Debates está no ar nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, ao vivo para você aqui na TV Friburgo. E hoje trazemos como convidado o vereador Dr. Renato Abirrâmia para falar vários assuntos aqui com a gente. A gente quer falar mais uma vez para você alertar aí sobre o mosquito da dengue, da zika, né, que está todo mundo aí reclamando dos hospitais cheios. Vamos falar um pouco disso. Vamos falar também sobre um pouco da vida política do Dr. Renato e muitos outros assuntos. Eu te convido para participar com a gente pelo 2522-9522 ou através das nossas redes sociais. Vereador Ricardo Figueira, tudo junto. Vem com a gente que o programa só está começando. A gente volta já já, não sai daí. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Estamos no ar, Ideias em Debates aqui na TV Friburgo, ao vivo nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2016. E o ano começou, a gente trazendo aí muitas coisas boas para você. Em breve, várias novidades aqui no nosso programa. E lembrando sempre da sua participação através do telefone 2522-9522 e das nossas redes sociais. Vereador Ricardo Figueira, tudo junto no Facebook, Instagram. Ou participe aqui com a gente, ligando 2522-9522. Um abraço especial também para quem está nos assistindo pela internet, tvfriburgo.com. Hoje estamos recebendo aqui o vereador e doutor Renato Abirrâmia, juntamente, claro, aqui com o vereador Ricardo Figueira. É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Obrigado pelo convite, doutor Renato, e boa noite a vocês. Eu que agradeço também a presença do doutor Renato mais uma vez no nosso programa, sempre importante. A presença sua, Luane, de todos aqui trabalhando, Zé Manuel, Mário Ozan, Lucinéia. As assessoras do Dr. Renato estão aqui ajudando também a gente, isso é importante, Isabel, né? E Rayane. E, acima de tudo, mais importante é a audiência que nós temos tido no nosso programa, a participação de todas as pessoas que nos assistem, os cumprimentos na rua, pedidos de abraço, a gente vai estar sempre mandando os abraços. Se a gente, às vezes, se eu falar em um esquecer o outro, fica difícil, mas aí ficam todos abraçados aí com o nosso programa, e desde já agradeço muito a atenção de vocês e doutor Renato aí para fazer também suas considerações iniciais. Inicialmente agradecer o convite renovado, que eu já estive aqui uma oportunidade. Obrigado a Luane, ao Ricardo. Ano novo tem que ter Ano novo, exatamente, para tratar dos assuntos aqui referentes à nossa cidade, desejando a todos os telespectadores da TV Friburgo que tenha um ano extraordinário e que o carnaval seja como todo quer. As pessoas que gostam do carnaval se divirtam. E as outras que preferem descansar aproveitem o tempo. Exatamente. Isso aí. A gente tem alguns recados, Ricardo. Vou começar passando aqui, que sábado vai ter uma manifestação contra os maus tratos aos animais. Lá na Praça do Suspiro, a concentração às 2 horas em frente ao Teatro Municipal. Então aí todo o pessoal aí que adere, né, no caso, a essa causa. Então está todo mundo convidado, 2 horas em frente ao Teatro Municipal, manifestação contra os maus tratos aos animais, devido aí tantos casos que a gente tem visto, né, nas redes sociais, aí pela cidade, e também buscando uma política pública para o bem-estar animal também eficiente. Então vocês estão convidados. E na sexta-feira, às 18 horas, na Fundação Dom João VI, ali na Oficina Escola, vai ser exibido, né, o filme Operações Especiais, e logo em seguida vai ter uma palestra com o diretor do filme. Então também fica o convite às 6 horas na Oficina Escola, o filme Operações Especiais. Deixar então esses 2 convites para vocês, e vou deixar aqui para vocês comentarem, Ricardo, que a gente ficou assim uma notícia triste, não sei se já está oficialmente declarado, né, o fechamento do Colégio Graças aqui no bairro de Olaria, que muito entristece todos nós, e é tantos aqui que passaram aí pelo colégio. Deixar para vocês comentarem sobre o assunto, se algo já está
sendo buscado para saber os motivos, se tem como fazer alguma coisa para isso não acontecer realmente. O que eu também tomei de surpresa esse aviso, essa comunicação, até por uma carta que foi escrita pelo professor João Ângelo, e ela correu rapidamente pelo Zap, pela internet, Facebook, e foi de surpresa. Eu fiquei surpreso com essa decisão do Centro Social Nossa Senhora das Graças em fechar o colégio, né, devido às dificuldades que tiveram com a renovação, quer dizer, o número de alunos que procuraram para fazer matrícula foi baixo e um número muito grande se retiraram, né, quer dizer, pediram a transferência para outros colégios. É uma pena, a gente não sabe quais foram os motivos, quais foram as... Quanto tempo vem passando por dificuldade, a gente não tem acesso à informação econômica e financeira para poder dar uma situação. É uma entidade particular, mas que interfere diretamente na economia, interfere diretamente aos moradores do bairro de Olaria, porque por ser particular, o sonho do Monsenhor Miele, ele trouxe uma entidade, criou essa entidade, trazendo para que ela não fosse só direcionada aos ricos, às pessoas que pudessem pagar, e sim ter muitas bolsas que poderiam ser completadas com pessoas da comunidade. Isso existia muito, tinha muita atenção às pessoas com menor porte de rendas e muitas crianças estudavam ali, tinham uma condição melhor. E acho que a situação é surpresa, né? É surpresa por ter recebido uma notícia tão forte e parece que já tem uma situação já definida assim pelo encerramento. Aí existem alguns boatos que a gente tem que ouvir primeiro para depois a gente poder falar se o imóvel é mais lucrativo, a alocação para uma outra entidade. Isso é tudo tititi do dia a dia que a gente acho que também vai ter uma manifestação de um grupo, acho que no sábado também, ali, né, em frente ao colégio, buscando aí talvez, né, de alguma forma saber melhor, ou buscando não fechamento, mas a gente não sabe como pode ser feito. Eu não sei a opinião do Dr. Renato. Como é uma entidade particular, quer dizer, se solicitar ajuda dos vereadores, da Câmara, como instituição, né, doutor, para que a gente possa ajudar a intervir ou tentar de alguma forma buscar alguma solução de alguma forma, eu acredito que a gente está todos, né, todos os 21 vereadores eu vi a nota está à disposição da direção explicando os motivos pelos quais a escola deve ser fechada, deve encerrar as suas atividades. E eu acho que, infelizmente, né, a gente lamenta profundamente, principalmente aqui em Olaria, perdendo uma instituição criada, histórica e com uma característica. As mensalidades eram abaixo do nível médio das que são cobradas nas escolas privadas de Nova Friburgo. Não eram mensalidades altas. E tinha um ensino bem... Ensino bom e mensalidade baixa. E mesmo assim, eles não conseguiram suportar a crise. A crise já vem de algum tempo, né? A escola já vem sofrendo aí perda de número de alunos. Finalmente, é a mesma situação. Se nós formos nos reportar, e a Câmara participou disso, da Faculdade Santa Doroteia, que é um vácuo. Essa também vai ser um vácuo. Mas a Santa Doroteia é um vácuo maior porque era uma escola de formação de professores e daqui a pouco nós vamos ver um apagão em relação aos professores de matemática, de física, de português, de francês, de inglês. Um déficit, sem dúvida nenhuma, muito significante. Agora, o bairro de Olaria perde uma escola importante. Né? Quando fecha uma escola, quando o Seca fechou, né, a gente fica muito triste sempre, né, porque são escolas tradicionais na nossa cidade e a gente sabe que muitos alunos, eu até estive conversando com o diretor de uma outra escola, que foram procurados pelos alunos e a mensalidade dessa outra escola era maior e as pessoas não puderam ir para essa escola. Eles têm que ir para o ensino público. Infelizmente, os pais vão ficar tristes porque nós não estamos oferecendo, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, escolas de qualidade. Você vê que a escola de aplicação da UERJ no Rio, todo mundo correu lá para se matricular, porque tem excelentes resultados, né? Resultados, é uma escola pública, gratuita,
e com excelentes resultados, com os alunos passando, inclusive, a aprovação nas faculdades federais. Porque quem que pode pagar hoje uma faculdade de medicina particular? Eu falo, são 3.500, fora as despesas. Eu fui professor da Faculdade de Medicina da FESO, né, e lá a mensalidade era altíssima. E isso, eu via lá todos os alunos com carro, né, é uma outra realidade. Mas a realidade, pobre, infelizmente, a realidade hoje da classe média do Brasil, mesmo o filho passando para a faculdade pública, tem um custo de manutenção e o custo dele ir ao Rio. Mas aí até possível, ainda não está sendo possível. Eu sei bem pro meu pai, né? Meu pai trabalhava numa loja aqui em Friburgo, ele tinha um rol de comércio. Eu tinha 25 anos lá numa loja aqui em Friburgo, na Alberto Brown, ali perto da prefeitura. E o maior desejo dele era estudar. Só que ele trabalhava de manhã e de tarde. À noite não tinha escola naquela época, a escola pública, então ele ia estudar sozinho, né? Estudar. Aí começou a estudar, ele estudava sozinho, nos intervalos de um cliente para o outro, ele ficava estudando ali atrás do balcão. Até o pai do Fernando Pinto me contou essa história também, né? Eu me lembro dessa história. E aí ele conseguiu, ela fazia o exame no Pedro II, dia de trem, foi lá para o Pedro II, fez o exame, conseguiu concluir o ginasial, o equivalente naquela época. Mais um ano ele conseguiu concluir o segundo ciclo, que eu não sei o nome naquela época, né? Fez prova no Pedro II, fez vestibular para medicina, passou. Antigamente era a Faculdade Nacional de Medicina, na Praia Vermelha, né? Hoje o FRJ. E não tinha dinheiro nem para... Se virava, né? Aí os irmãos se cotizaram, ele foi numa pensão, ele disse que tinha rato, barata, comeu o pão que o diabo amassou. Para poder. Se formou. Formou com 32 anos, eu me formei com 24. Minha filha se formou com 24. Ele já me deu melhores condições, mas ele não tinha. E conseguiu. Por isso que eu acho que se passar numa faculdade pública, o aluno se vira, consegue fazer o curso. O negócio é passar. E para passar, tem que ter uma base, e uma base é um colégio de boa qualidade. Uma pena, o Nossa Senhora das Graças tem que encerrar e a gente fica, deixa o nosso pesar aí, né, Ricardo? Vamos falar também, só para a gente dar um lembrete, que a gente está batendo nessa tecla aí nesse já começo de ano, que é a questão do Aedes aegypti, né, Ricardo? Que em Olaria a gente só está vendo casos e mais casos aumentando. Agora parece que em Conselheiro também está aparecendo muitos casos. Toda a cidade. E tá um lastro, né? A gente só vê o pessoal reclamando que fica 4 horas na UPA esperando atendimento. 4 horas na UPA, 4 horas nos hospitais particulares. Isso aí, também. Fora quem tem, né? Como pagar, não tem como escolher, tá esperando. E a gente deixa aí mais uma vez o alerta, né, Ricardo? O dever de casa novamente não foi feito. Não foi feito. O combate ao mosquito deveria ter sido feito durante o ano de 2015 até chegar. E agora com chuva? As chuvas. Olha só, eu estou de férias. Estou de férias no consultório. Né? Férias, descansar um pouquinho. Você merece. Mas eu não fiquei um dia sem atender paciente. Não tem jeito. Aí, você vê, eu tive 4 casos de férias. Né? WhatsApp, ele mandava. Né? A irmã, que mora aqui em Olaria, da minha secretária do consultório. Foi lá no hospital, fez exame, não sei, resolveu. Aí eu fui ver, era dengue. Estou sabendo de caso que foi para Bom Jardim também. Grave. Que não foi diagnosticado. Ela estava com as plaquetas chegando a 50 mil. Já no risco de deixar ela em casa, hidratei. Está tudo bem. Está tudo bem, resolveu bem. A outra, a irmã da minha assessora, Rosemary. Nossa. Caso de dengue também. E ela não mora em Olaria. Essa não mora em Olaria. Ela mora em Varginha, quer dizer, um outro bairro. Mas aí é. Tive um outro caso de Olaria também, né, que é pai de uma assessora de um vereador, também em Olaria. Quer dizer, sem trabalhar. E tive mais uma de Zika, que é uma assessora minha. Quer dizer, sem trabalhar. Né? Eu acho que o problema está muito sério. E eu queria saber quantos casos de Zika nós temos em Friburgo. Eu não consigo saber. Não estão se separando. Se eles estão sendo feitos diagnósticos. Porque o diagnóstico de dengue, chikungunya, é mais fácil, porque nós temos os exames. Pelas plaquetas. Não é pelas plaquetas, não.
Na primeira fase, naquela fase principal de viremia, que dura mais ou menos 5 dias, quando a pessoa tem febre, dor de cabeça, mal-estar, dor em tudo quanto é lugar, é chamado de febre de quebra óssea, dengue, então... Ninguém consegue. Tem um exame que é um antígeno, que o Hospital Sertão faz, NS1-AG. Não adianta fazer anticorpo. O anticorpo, que é a sorologia, só após o 6º dia. Porque aí os anticorpos já estão formados, IgG e IgM, se faz o diagnóstico. As plaquetas, o hemograma são importantes, né? Porque as plaquetas, mas só depois do inclusive é hematócrito, porque em geral amanhã uma concentração hematócrito, hematimetria aumentam, porque as pessoas ficam desidratadas, então tem que ser hidratado. E isso é um perigo. Agora, a Zika, a gente não tem informação do diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito na Fiocruz, não aqui, na Fiocruz. Tem que colher o sangue e mandar para a Fiocruz. Quantos foram positivos? A gente não tem essa informação. Eu acho que a Secretaria de Saúde tem que dar essa informação. Eu acho que eles não estão nem... Porque eu tenho muito medo da Zika. Eles não estão nem contabilizando todos os casos. Porque, olha só, você vê, o Zika, Ricardo, o quadro é muito mais protraído. São 2, 3 dias de febre só. Mais leve. E muitas vezes não tem nem sintoma, né? Essa minha assessora, ela teve uma febre, dor no corpo durante 2, 3 dias, depois apareceu mancha. O Zika, 90% aparece mancha no corpo. O dengue pode dar em 20% a 50%, mas não em todos. Praticamente todos, né? 90%. Então, tem que se prestar atenção nisso. E tem que saber, porque o Zika leva a microcefalia. Nós temos mais de 4 mil casos contabilizados no Brasil hoje. É mais fácil, então, diagnosticar a grávida por isso? Como que... A grávida, o problema é saber levar o sangue para a Fiocruz nos 5 primeiros dias, porque não tem sorologia para Zika ainda. Não tem, vai ter. E esse exame é chamado PCR, Polymerase Chain Reaction, em inglês, a reação em cadeia de polimerase, ela é feita em centros de referência. Nós não temos essa possibilidade. Aqui não. O dengue não tem problema, ele não precisa fazer esse exame. A gente faz nos 5 primeiros dias, além do hemograma, plaquetas, faz o antígeno, NS1-AG, e depois, no 6º dia, aí faz os anticorpos. Quer dizer, tem essa vantagem em relação à Zika. Agora, mas eles não estão contabilizando, acho que nem a dengue direito. Eu tenho microcefalia, reduz o cérebro da criança e os efeitos, né, as consequências neurológicas são péssimas. A pessoa vai conviver o resto da vida com a situação. Então nós temos que evitar, inclusive, evitar gestação nesse período. Eu sou favorável que se evite, porque o risco é muito grande. Eu tenho para mim que o nosso governo deve estar aguardando, deve ter dado, graças a Deus, o município de Nova Friburgo, de que a presidenta Dilma hoje assinou a determinação para que o Exército saia nas ruas no mês de fevereiro agora. Então vai ser mais de 3 milhões de residências no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Mas é muito trabalho da pouco. O Exército não vai dar conta da cidade toda. O trabalho tem que ser feito de conscientização do cidadão. É o cidadão, é você que está em casa, é você. Mas será que o povo, vizinho, tem que conscientizar? Chegando aquele batalhão armado, o Exército vai vir com toda a sua farda, como é peculiar. Eu acho que isso, quando a população enxergar e verificar isso, como se fosse um mês de combate, de guerra. O Brasil tem mais de 5 mil. Eu acredito que a conscientização do povo vai ficar marcado, né? Eu acho que as pessoas têm que lembrar que a vida do mosquito é curta, né? curta. 7 dias. Quer dizer, se combater hoje daqui uma semana... O mosquito, ele e voa baixo. O problema é que o ovo, ele fica albergado durante um ano. Até mais de um ano. Isso que é ruim. E se vier uma chuva e a água, ele se transforma rapidamente em larva, 7 a 10 dias, dependendo da temperatura. E em mosquito adulto, que aí é a fêmea, que pica no início da manhã, em geral, não é sempre, pode picar o dia inteiro e até a noite. E no final da tarde, mais ou menos esse o ciclo. Com temperaturas de 28, 30 graus. Abaixo de 16 não, por isso que não tem no inverno. Aqui em Friburgo não tem.
No inverno não tem um caso. Porque o mosquito ele não sobrevive, ele não voa nesse período. Nesse período as larvas não é tão fácil de combater, né? Mas eu combater, mas aí se não tiver, eu acho que o exército vai dar uma ajuda grande. Esses carros mas as pessoas têm que pensar. Isso o fumacê não resolve. Não resolve. Já está comprovado que não resolve. Ele diminui o que está voando. Não resolve. Mas não combate a larva. O problema é a larva, tem que chegar lá, não deixar água parada. Isso tem que existir, porque quem teve dengue sabe da gravidade. Primeiro, você passa muito mal durante os 3, 4, 5 dias, até uma semana. E depois, aqueles casos de dengue hemorrágica, choque por dengue, que pode levar à morte, é um negócio muito triste. E tem que tomar muita água, mas é líquido. É 88 mililitros por quilo de peso. Faz a conta aí. É muito líquido, né? Os meus pacientes falam, você tem que tomar mais de 4 litros de líquido, vai tomando aí. Manda fazer soro caseiro, que é mais barato. É uma colher de café de açúcar, 2 colheres de sopa, uma colher de sal, uma colher de sal, pequena de café, 2 colheres de sopa de açúcar, e 1 litro de água, não é água, uma água boa, né? E vai dando aí, 3, 4 litros, toma direto. Deu sede, bebe essa água. E nos casos graves tem que internar e fazer hidratação parenteral pela veia, né? Tomar soro pela veia. É muito difícil, né? E o grande problema que a gente tem que analisar é que o surto ele só está no início. O resultado dele é março e abril. Nós estamos em janeiro. Nunca houve no Brasil, nessa época, tantos casos. Isso no Rio está uma desgraça também. Então a gente tem que ter o cuidado, muito grande, principalmente você que está nos assistindo, em poder diminuir o máximo de água limpa parada ao entorno das casas, fechar as cisternas, caixas de chamar de vigilância sanitária, quando o vizinho. Isso aí, do vizinho. Tem que chamar. Liga para a vigilância sanitária. É guerra. Até a tampinha de refrigerante pode. Qualquer coisa pode, qualquer água limpa parada vai trazer. Se você der uma volta por aí, em torno de olaria, você vai ver uma série de focos. E a gente sabe que a capacidade de atendimento dos nossos hospitais e postos de atenção inclusive prejudica o atendimento de outras patologias, né? Porque a emergência está sufocada, já estava antes, né? Antes desse, agora então. Nesse surto deu uma piorada. Eu vou pedir para a gente dar um intervalo de uma vez, porque aí a gente vai entrar, tem vários assuntos para a gente entrar, para a gente não cortar no meio, né, Ricardo? E a gente dá uma pausa rapidinho e a gente volta. A gente quer saber a opinião do Dr. Renato sobre esses 2 milhões aí, 12 milhões, né, que foi aprovado para financiamento para a prefeitura, voltado aí para financiamento para a saúde, também do projeto Cidade Limpa, que está correndo aí pela Câmara para trazer mudanças. Vamos saber se o Executivo vai aceitar, né? A gente quer saber a opinião dele sobre isso também. Então, depois do intervalo, a gente volta com esses e outros assuntos. Não sai daí, a gente já volta. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Está no ar. Ideias e debates voltando ao vivo para vocês aqui na TV Friburgo, no canal 15. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro. E estamos aqui como convidado o Dr. Renato Abirrami, vereador, conversando com a gente sobre vários assuntos. A gente estava falando sobre o Aedes aegypti, só para a gente finalizar, né, Dr. Renato? Que Oswaldo Cruz, há mais de 100 anos, eliminou o mosquito e a população deixou ele voltar, né? Ele foi combatido, na época ele fez tudo, né? Ele entrava nas casas, foi muito combatido. As pessoas fizeram campanha contra Oswaldo Cruz. Teve até manifestação de rua, quebraram ônibus. Quebraram tudo, não queriam de maneira alguma. Ele erradicou no Rio esse mesmo mosquito transmissor da febre amarela. Aedes aegypti. É o mesmo mosquito que ele conseguiu. Mas hoje não tem mais condição, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem. É difícil, não é fácil. O ministro da Saúde, que eu acho totalmente preparado, né? Há 30 anos, ele é médico, há 30 anos, né, não viu um paciente.
andou falando umas bobagens aí, né? Eu acho que isso não é a maneira, né? Se eu fosse a presidente, demitir no mesmo dia, né? Ele disse que está perdendo a guerra para o mosquito. Né? Tinha perdido já. Perder guerra para mosquito, nós temos que vencer essa guerra. Exatamente. Porque as pessoas não podem ficar à mercê desse tipo de doença, que é muito perigosa, porque eu tenho medo sempre dessas doenças que não tem tratamento específico. Não tem remédio, ainda não tem vacina. E vai aumentando. Nós tínhamos só a dengue. Agora já tem chikungunya, tem a zika, daqui a pouco vai aparecer outra. Eu vou fortalecer o pedido da população que está nos assistindo, vindo o Exército, vindo os agentes de endemia, abra suas casas, denuncie o vizinho que está com as águas paradas na sua casa. Isso é fator de saúde para todo mundo. Exatamente. Né? O vizinho que está com a sua lá, de repente ele está lá embaixo, não está vendo, você que de cima está olhando, então tem que denunciar e falar. Da tragédia, Ricardo, nós tivemos 1.200 casos de dengue em Friburgo, você lembra? Lembro. No outro ano, eu assumi por 4 meses a Secretaria de Saúde, nós tivemos 10 casos. O que eu fiz? Fiz a campanha. Combateu. Eu fiz mutirão contra a dengue, ia tudo quanto é lugar, né? Principalmente peguei os focos, onde que tem? Conselheiro, naquela época era Conselheiro. Hoje está em Olaria. Olaria está mais forte. Nós fomos a Conselheiro, visitamos, carro de som, procuramos. As pessoas, eu no rádio todo dia, na televisão, dizendo, pedindo. Funcionou. Uma hora a pessoa ouve, né? Que a gente vai entrar agora no assunto é sobre a lei dos 12 milhões de reais aprovados, né, voltado aí para a saúde. A princípio, né, que a gente sabe que é para o financiamento de 12 milhões para regularizar aí a parte da saúde, a parte de informatização. E temos aqui duas opiniões contra, né? Que eu gostaria que o doutor Renato explanasse também a opinião dele e Ricardo também pudesse falar. Olha, Lone, essa lei eu comparo à mesma lei do estacionamento, né? A mesma coisa. O estacionamento nós conseguimos impedir, a oposição conseguiu impedir essa tragédia que o prefeito Rogério Cabral queria aplicar no povo de Nova Friburgo, dando 90% para uma empresa privada. Quer dizer, uma vergonha, né? Ele ficou muito chateado, fala mal da gente, pode falar, né? Quanto falar é melhor. Em relação a isso, esse projeto que ele tem, isso é um absurdo. Você consegue fazer isso com menos de R$1 milhão. Não é só informatização, não, a organização total da saúde, porque o problema é que existe um primarismo. O governo não tem nenhum programa de saúde. Quando você fala, eles falam, o hospital, porque o hospital, vamos melhorar o hospital, vai melhorar o hospital e nunca vai melhorar a saúde, porque a saúde não começa no hospital. Se nós não tivermos ambulatórios funcionantes, se nós não tivermos atenção básica funcionando com estratégia de saúde da família, a porta de entrada do paciente, prevenir, nós não vamos resolver o problema. Nós podemos reduzir essas internações, como eu fui secretário a primeira vez, em 50%. As idas ao pronto-socorro, 50%. Poderíamos, se tivesse um ambulatório. Nós não temos ambulatório, praticamente inexiste um ambulatório. E não tem programa nenhum. Então não adianta nada fazer um programa de informatização caríssimo, muito mais caro. Nós fizemos isso na década de 90, foi inaugurado em 95, você vê, há 20 anos. Né? Na época a informática ainda era muito rudimentar e que as pessoas não tinham nem computador em casa, não tinha nem um micro em casa, a maioria das pessoas. Então nós informatizamos a rede, criamos 4 policlínicas, né, que acabaram, que é o SASE, é uma ação criminosa deixar o SASE na situação que está. E eu disse que nós não ajudamos. Procurei o prefeito Rogério, no início do governo, falei com ele, Rogério, projeto de saúde, precisou acabar, vamos reduzir essas internações à metade, vamos reduzir essas mortes à metade, vamos implantar, eu dei para ele o projeto. Você até apoiou ele no início. Dei o projeto para ele, para colocar um número de médicos suficiente para atender toda a demanda nos ambulatórios. Com isso nós íamos resolver o problema da saúde de Friburgo, ele não quis fazer. Agora vem com essa conversa fiada de contratar uma consultoria
para gastar até 12 milhões, eles falam isso, até 12 milhões. Fora os Isso é juros. absurdo. Se me permitir... Isso não vai resolver nada. Eu estou dizendo isso agora. Não é para agora, né? Não vai resolver nada, porque o governo é incompetente. O primeiro passo do governo Rogério Cabral foi primeiro se livrar de tudo que poderia se livrar da saúde. Ele queria inclusive entregar o hospital. Ele queria entregar o hospital Raul Sertã para o Estado. Era mais fácil. Quer dizer, ele mingou a saúde com o máximo possível das coisas que pudesse lá embaixo. Porque uma coisa é a gente falar de orçamento que eu estou investindo X%, 44%, mas não é a história. Eu sempre investir 88% que não vai resolver nada, porque eles são incompetentes. A história não é bem essa. Às vezes você vai olhar 44% de 100 milhões. Né? Aí ele botou lá 40 milhões, 30 milhões. Eu não acredito em nada que ele fala. Também eu não acredito. Porque até nós já falamos sobre isso. Se gastou 44 milhões e o povo continua reclamando da saúde, tem alguma coisa errada. Continua reclamando, como a primeira queixa da população é a saúde. Eu, como médico, eu recebo os pacientes que passam nos hospitais. Os primeiros 3 anos do governo. Eu recebo. E ele não quis fazer. Eu tive a maior boa vontade de ir lá, falar com ele, auxiliar, né? Tentar. Nós ajudamos. Falei com ele em relação ao SARS, falei com ele, eu fui lá procurar o reverendo Isaías, procurei exatamente o reverendo Isaías, ele trouxe o advogado do SARS aqui para conversar com ele, eles iam fazer um acordo, ele ia abrir mão daquele passado, de pacto passado, ele não quis. Não quis, simplesmente não quis. Quer dizer, não quis colaborar com a olaria, né? Aquilo era a época que jogou a tal da o SARS foi criação minha. Quando acabou o SARS, eu aluguei para o INAMPS na época. Porque eu tinha 95 médicos no INAMPS, mais ou menos 95, e tinham condições de colocar 39. Então, e só tinha 30. Eu coloquei os 39 e consegui alugar o SARS e botei 80 médicos para trabalhar. Foi uma maravilha. Hoje, imagina. Olha, o que eu falo, voto contra, eu falei contra esse projeto de lei de 12 milhões emprestado. Porque não tem nem projeto. Primeiro, legalmente, 3 pontos que feriu a lei federal, a lei de responsabilidade fiscal e o Código Penal brasileiro. Primeiro, o município de Nova Friburgo, desde 2014, continua gastando acima de 53% das suas receitas líquidas com contratação de pessoal. Quer dizer, cargos comissionados, extrapolou. Então, a lei diz que não pode pegar financiamentos bancários enquanto o município estiver com esse índice extrapolado. Segundo passo, o agente que vai fazer o financiamento, a lei é clara, tem que ser licitado. Já na nossa lei ali, o município já contratou o Banco do Brasil para poder fazer o financiamento. Então, não houve licitação. E o terceiro ponto, não se contrata financiamento no último ano de governo. Isso é crime previsto no Código Penal brasileiro. Foi neste ano eu não consigo entender a maioria dos vereadores governistas votarem com esses argumentos e votar favorável a uma autorização legislativa que concede a ele a pegar esse financiamento. Agora, por outro lado, olhando a parte política, a população precisa, como o doutor Renato está falando, de atendimento básico, atenção básica, baixa complexidade para poder diminuir. E qualidade de atendimento no hospital. Aquelas coisas mais... Qualidade em pronto-socorro e na UPA, porque a qualidade é muito ruim. Eu falo baixa complexidade porque é baixa complexidade do serviço que tem que se operar para poder dar disponibilidade à população. É o serviço mais simples dentro do sistema de saúde, que é o quê? A atenção básica nos postos ambulatórios e as cirurgias simples, que o povo friburguense está precisando. Uma hérnia, hoje um menino que trabalha na prefeitura, varrendo olaria, ele me procurou, Ricardo, levantou a camisa dele, eu não sou um médico, eu me desesperei ao ver aquela situação dele, Ricardo, sabe precisando de uma cirurgia simples, que é de uma hérnia. Não tem vídeo laparoscópio, não tem o Hospital Raul Sertã. Aí os 12 milhões... Essas cirurgias de apendicite, de vesícula, de hérnia, são feitas por vídeo laparoscopia. No dia seguinte o paciente vai embora. Quer dizer, eles não têm. Naqueles 4 meses que eu fiquei, eu tentei comprar esse aparelho. Deixa eu te perguntar, os 12 milhões é para comprar esse aparelho? Não. Então não vai resolver o problema que a população está precisando. Não estão nem interessados. Essa que é a não tem médico. É que a gente fala, a população hoje no Friburgo tem fome de saúde.
Se ela tem fome de saúde, ela precisa do médico, ela precisa do exame, ela precisa do remédio. Fora que não é para agora, E essa consultoria, quanto que eles vão pagar a consultoria? 3 milhões, 2 milhões. Igual a Falcone. O resultado não é para agora? O resultado da Falcone. Acabaram com a Fundação Municipal de Saúde, que dava autonomia política, administrativa, financeira, dava ao secretário condições de gerir de uma maneira rápida os problemas e resolvê-los. Acabou. E o que resultou? Não tem resultado. E vai gastar de novo. E ele fala tanto ele falou que está deixando só prestações dos financiamentos, mas aí ele não compara com a dívida maldita que ele chama que deixaram para ele, como ele fala, ele vai deixar. Ele participou dos governos. Mas isso que ele falou, ele não está distrito, ele sempre participou dos governos. Foi presidente da Câmara. Ele não pode votou falar na lei da Nitcop, entendeu? Então a gente e esses 12 milhões se pensando, né, para a saúde, e ele tá jogando, fala que é para lá daqui a 2 anos. Então por quê, né? Quem votou na lei da Nitcop teria que ser responsável até de devolver algum dinheiro desse que o município está pagando dessa parte aí, mas tudo bem. Outra polêmica que está sendo falada aí, né, que a gente tem visto aí, causou até burburinho lá na Câmara, né, no final do ano, foi adiada a sessão, né, teve a audiência pública, foi o projeto Cidade Limpa, que o nome é muito bonito, muito legal, sugestivo, mas não quer dizer exatamente isso. Você sabe que eu tive uma pessoa que passou na rua para mim e falou, uma senhora puxou a orelha, eu falei, cara, como é que você consegue votar contra o projeto Cidade Limpa? Eu falei, mas a senhora leu a lei toda por completo, para a senhora ver o que é o projeto Cidade Limpa? Não, olha, a senhora acha justo um comerciante, eu dei um exemplo assim, ela riu, a senhora acha justo um comerciante que pintado na sua porta de ferro, uma propaganda, e ela tivesse desacordo com o projeto da Cidade Limpa, ele seria notificado. Se ele não tirasse, ele poderia ter sua porta apreendida. Aí ela riu. Você pensa bem um comércio, porque pintou uma placa indevida porque não está de acordo com o projeto de lei da Cidade Limpa, ter a sua porta retirada porque não está... Aí ela riu. Entendi, é por causa dessa situação. Nesse aspecto redacional, erros ali, crassos, inclusive, até de português. De português, aquilo foi copiado de algum lugar, né? Foi copiado. A finalidade era primeiro a lei da mordaça, que eles queriam amordaçar. Tirar a liberdade de expressão. Queriam tirar. Aí embutiram isso tudo, vamos tirar, melhorar, aqueles casarios antigos vão ser restaurados, porque sei lá o que e tal. E de 77 artigos, eu contei lá 75, punição, multa, punição, pena, multa, pena, multa, pena. Nós temos que conscientizar e não ficar multando as pessoas, prejudicando mais os empresários que dão emprego. Eles que fortalecem a economia. A gente tem que dar um parênteses às pessoas que pensaram no projeto de lei, que fizeram a propositura de pensar numa cidade limpa, organizada. Que todo mundo quer. E que todo mundo quer. Eu quero, Renato quer, Zé Manuel, Mariozan, Luana. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento querem uma cidade limpa, bonita e organizada. Teria que ler o projeto de lei para você entender por que nós dissemos não. Você tem que sair daqui agora, voltar e vamos rever com as pessoas que estão envolvidas. Eu nem sei se esse projeto vai até o final. Não vai ser retirado. Pelo que eu senti vai ser retirado. Do líder de governo, dizendo que talvez... Eu não acredito que esse processo ele progrida, não. O que é a intenção do projeto Cidade Limpa? Normatizar a propaganda e o marketing em logradouros públicos e limitar a esse mesmo tipo de propaganda nos estabelecimentos comerciais, nas propriedades particulares, quem distribui panfleto, quem faz o som, a sonorização, é isso que o projeto que eles queriam fazer. Mas de uma forma totalmente equivocada, sem pensar na cidade, sem pensar no que o padrão de vida que a cidade tem, numa logística de informação, de propaganda, numa logística de marketing, mas numa logística de cidade também, de como ir e vir na nossa cidade, aonde está o nosso turismo, onde estão os nossos hospitais, aonde funciona. Isso nada foi previsto. O benefício dessa limpeza, né? Não tem, é uma grandeza, o projeto é tão bonito, a cidade limpa, é tão bonito. E quando a gente viu a lei, não tinha nada a ver. E a lei tem que ser construída de baixo para cima, de quem trabalha, as pessoas envolvidas. Chegar ao ponto de determinar dentro do projeto Cidade Limpa, para a gente poder justificar por que votamos contrário, que as bancas de revistas não poderiam vender isso. Não poderia ter propaganda dela, porque não poderia poluir ela com propaganda voltada
o setor público. Não poderia ficar próximo a ponto de ônibus. Se você tem que várias estão próximos e nunca. Mas foi o ponto de ônibus. 30, 40, 50. Mas foi o ponto de ônibus que chegou perto da banca, não foi a banca que foi o ponto de ônibus. Aí a gente tem que entender essa situação. Eles não ouviram. Aí, outra situação também, se você cresceu um pouquinho dentro do ramo, tem 2 bancas, não poderia ter nenhuma mais. Comprou 2, acabou a sua possibilidade de ter. E assim. Cerceamento da liberdade. Da liberdade de pensamento. Da cultura, né? Porque a cultura. De levar conhecimento. Inclusive, banca de jornal leva a cultura. Né? Muito. Os donos da banca seriam quem punidos. Não compra fica lá parado. Se você comprasse o pacotinho de figurinha, isso aí, tirasse e jogasse no chão, quem seria multado não é quem jogou no chão, era o dono da banca absurdo. E assim, e outros absurdos. Eles copiaram e colaram eles não retiraram. Um código de posturas. Retiraram, mas 1970, 1969 mais ou menos, alteraram algumas expressões, incluíram algumas, mas não viram o que eles estavam por trás das linhas, ouviram, né? A gente ouviram. Ou isso mesmo. Né? O prefeito não. A gente sempre vai pela boa fé, eu prefiro dizer que não viram, na entrevista mas a gente viu e teve que segurar para não passar. No jornal, na semana passada, você viu a entrevista dele, 2 páginas, né, na Voz da Serra, ele dizendo lá que o projeto do estacionamento, que nós impedimos, não estava pronto, aí mandou para lá para ser aprovado. A lei foi aprovada, o decreto já estava entrando em funcionamento, que não estava faltando eu li isso também. Essa linha essa só estava faltando dizer quem seria o dono da empresa que ia trazer o estacionamento. Ele vai se virar. A população já sabe, ela tem tudo falando. Ele exonerou a secretária de Assistência Social a pedido de 2 vereadores. E ela trabalhava direitinho. Trabalhava, porque não tinha interferência política. Então, eles queriam interferência política, foram lá, pediram a cabeça dela, conseguiram, e ele teve a cara de pau de dizer que não tem interferência política na Secretaria de E volta a falar. Ele disse. Ele botou disse. E esse projeto Cidade Limpa, eu sei que a sociedade foi para lá num período, né? A sociedade organizada, os fóruns sindicais, graças graças a Deus foram lá. Mas porque olha, se não fosse esse grupo bater lá na Câmara, foram lá gritar, na véspera, dia 30 de dezembro, falar alto, gritar alto, as coisas talvez passariam. Mas depois que nós fizemos uma conta muito rápida, se botasse, e o governo só voltou atrás, porque ele teve a certeza no momento ali, ele ficou com medo se abrisse a votação, os vereadores iam encerrar esse assunto. Mas como o assunto, nome, Cidade Limpa é importante, né, o sentido disso, e normatizar isso, ou começar a normatizar esses atos e fatos sobre como fazer propaganda, como utilizar o logradouro público para fazer o marketing, como limitar os efeitos da propaganda dentro das propriedades, nas marquises, nas fachadas do prédio. Nós julgamos isso muito importante, mas de uma forma muito bem debatida e bem temperada. Não é punindo e nem tirando o direito das pessoas trabalharem, que seria o caso nesse aí. Se não entendemos, é difícil. Vem pra cá debater com a gente. Vamos debater, é isso aí. Só para dar uma pincelada que mas o exemplo da porta de aço, tirar a porta de aço da lojista, vai ficar um segurança lá vigiando é fundamental para você ver como seria a pena e a multa, né? Pena, multa. Tinha o pessoal da plateia lá falando isso. Eles liam, pena, multa, multa. Realmente ficou ridículo, né? Não pode ser assim, né? Só para a gente dar uma pincelada, para a gente falar que parece que vai, assim, o concurso, né, ia ter uma chamada agora para o teste físico, mas adiaram por questões do local. E aí como que vai, parece ter uma sessão extraordinária para segunda-feira, dia 1º, para tratar do adiamento aí dos contratos, né? Renovação vai renovar por mais 2 meses, né, os contratos temporários. Vocês têm alguma notícia sobre isso, para passar fato. Pessoal? Dia 1º às 15 horas. 1º de fevereiro às 15 horas vai ter uma sessão extraordinária na Câmara Municipal para tratar de um projeto de lei que vai prorrogar por mais 2 meses a contratação por contratos temporários. Porque é para findar por causa desse concurso foi feito, né? Dar posse depois às pessoas. Isso nas áreas do concurso, né? Isso. Porque na área de saúde, por exemplo, é tudo contrato temporário, a maioria, né? 80% dos médicos são contratos temporários e vai continuar, porque vai fazer concurso. Não houve concurso, né? Não teve. Para a área de saúde. Ele tentou explicar o motivo pelo qual, que talvez fosse
a estabilização do hospital. Você vê, a principal bandeira de resolver a saúde com choque era estadualizar o Hospital Raul Sertã. Entregar um patrimônio, né? Construído pela nossa gente, é difícil. Pela nossa população. Passar para o doutor Renato falar um pouquinho, só para a gente estar aí seguindo aí para os últimos 10 minutos, falar sobre um pouco aí da vida política dele, que a gente sabe que vem anos, né, e passando por vários e vários períodos da vida política de Friburgo, e né, já direcionando para as eleições de 2016, quais são as suas intenções e como que o senhor vê aí para Nova Friburgo esse ano. Eu vejo um ano muito difícil, né, porque nós temos uma conjuntura nacional difícil. Nova Friburgo faz parte do nosso país que atravessa uma crise econômica, social, política, né, muito séria, muito séria. Eu fico muito preocupado, a saúde está ruim, a gente vê os hospitais universitários, da maneira que estão sendo tratados pelo governo, né? Nós vemos que o estado do Rio e os outros estados também, o estado do Rio, que é o nosso estado, está falido, né? Tem nem dinheiro para pagar os funcionários. Eu acho que nós vamos precisar, aqui em Friburgo, conviver com essa situação. Agora, o desemprego é a maior preocupação. É lógico, a saúde, eu sou médico, eu vejo as pessoas, a gente pode evitar essas mortes. Eu garanto que se o prefeito seguisse as orientações técnicas, que não são minhas, são da Organização Mundial da Saúde, são do próprio Ministério da Saúde, nós teríamos hoje uma situação completamente diferente na saúde da nossa cidade, com a redução de 50% das mortes. 50% mais. Isso pode ser feito no futuro, infelizmente com o governo que está aí, é impossível. Em relação ao desemprego, o desemprego é uma das piores coisas do indivíduo. Mais de 1.000 pessoas já estão desempregadas, 1.500 mais ou menos, que aí eu falo do emprego formal, com carteira assinada. Desemprego desestrutura famílias, desagrega valores, cria traumas sociais, gera violência, induz doenças. Quer dizer, é uma situação muito difícil ver um indivíduo desempregado andando por aqui, por ali, leva currículo aqui, acolá. E o que ele vai dizer em casa? No final do mês tem que pagar aquilo tudo. Então, é uma situação que nós temos que, aqui em Nova Friburgo, é possível as situações de saídas. Existe, a cidade nossa tem potencialidades que eu chamo de retórica, que não foram aplicadas, por incompetência total dos governantes, né? Esse presidente desse governo é o pior governo da história de Nova Friburgo. E eu vou continuar a luta, né? Eu já mostrei o que podia fazer, né? Eu duvido que tenha um político que não tenha sido prefeito, que tenha tantas realizações como eu. Duvido. Eu fui diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, né? Hoje Policlínica Centro. Modernizei a gestão, criei uma gestão completamente diferente da que era. Quem sabe, quem trabalhou lá sabia. Depois eu fui chefe do Serviço de Medicina Social do INAMPS, que foi considerado pelo superintendente regional, Dr. João Carlos Serra, o melhor superintendente do estado do Rio de Janeiro, só de botar todos os médicos para trabalhar, resolver os problemas. Depois eu estive como representante do governador aqui, durante 7 anos mais ou menos. E nós fizemos essas obras todas. Nós resolvemos o problema do centro da cidade, que é aquela obra de contenção de margens e urbanização do Rio Bengala, foi feita na minha época, né? Nós fizemos aquilo. Trouxemos a farmácia popular, naquela época não tinha essa farmácia popular pública, trouxemos a farmácia popular. Criamos 15 novos cursos médicos, trouxemos o primeiro curso superior de engenharia mecânica da UERJ, primeiro curso superior gratuito na cidade. As estradas, conseguimos asfaltar, pavimentar uma série de estradas, inclusive a do Rogério. O Rogério foi comigo lá, o prefeito lá, e o governador garantiu, ó, antes de terminar, essa estrada está asfaltada, a de São Lourenço, Salinas, Vargem Alta, recapeamento do Murilo Miar, recapeamento da estrada do Amparo, a Serra Mar, que era o grande sonho do friburguense. Nós queríamos a Serra Mar, Serra Mar. Por isso que eu digo, né? Nessa época o senhor era o superintendente geral, representante do governador na nossa região. Né? Como secretário de saúde, quando eu fui a primeira vez,
Nós fizemos uma coisa que eu fui lá no programa Sem Censura da TV Brasil mostrar em rede nacional. As pessoas não estavam acreditando como é que vocês terminaram com as filas. Eu falei, uma maneira simples. Eu sabia que eu tinha que ter 2.000 consultas de determinada especialidade, eu divido 2.000 pelo número de atendimentos e coloquei esses médicos para trabalhar. E pronto, acabamos com isso. Quer dizer, resolvemos o problema de Friburgo. São questões fáceis de se resolver. Facílimas, né? Eu falei do Sazer, né, que foi uma dificuldade de conseguir alugar, alugamos e agora acabou. Acabou. Nós trouxemos o programa de saúde da família, a estratégia da saúde da família, fui eu que trouxe. Na minha época. E talvez a gente não sabe disso, foi eu que trouxe. E talvez alguns desses anos não sei, né? Pode ser que também tenham passado por umas dificuldades, como a gente está passando, não tanto, talvez, como agora, e conseguindo, né, fazer as coisas acontecerem. Eu interferi. Não é botar culpa lá. E o secretário de Saúde ligou para mim para dizer, interferi para conseguir o convênio com o São Lucas de cirurgia cardíaca, que é mundial. Está lá, funcionando há quantos anos? Né? Até hoje. São muitas coisas feitas, né? E então eu acho que eu vou continuar na luta, eu não vou desistir da política, não. Eu vou continuar, porque as perspectivas de Friburgo são boas, né? Se mudar, vamos ver. O que a gente fala, precisamos de pessoas boas. Eu acredito muito no trabalho da seguinte forma, que a gente não vai conseguir, nós sabemos que a cidade ela tem diversos problemas que tem que ser revistos. Mas não dá para você assumir uma proposta, um projeto de governo, querer começar no primeiro ano resolver todos os problemas que a cidade... Agora, com 22 secretarias, 23 secretarias, é brincadeira. Com 1.080 funções gratificadas, o governo da parentela, parente de todo mundo. Com todo mundo trabalhando dentro do vergonha, tio, irmão. Tem gente cunhado lá que tem, né? Cunhado. Eu vejo. Tem dois lá que tem mulher e ex-mulher. Eu vejo louco, A viúva que paga a pensão. Eu vejo assim, as novas propostas que virão, e esse ano é o ano da proposta, o ano da eleição, é o ano de quem as pessoas novamente vão botar a cara na reta. Mas as pessoas têm que buscar, né? Pedir o crivo, porque eu sempre falo isso. Quem bota a cara na reta e vai às ruas pedir o voto, já ganhou as eleições. O escolhido é vocês que vão escolher desse grupo que vai botar a cara na reta para pedir o seu voto nesse ano. Verifica a conduta de vida, verifica os seus projetos, veja se tem possibilidade de realização, porque o que nós precisamos é pé no chão. Não dá para entender num ano em crise, em que a cidade passa por diversas dificuldades, nós temos dinheiro para jogar asfalto em cima das ruas. Passamos essa vida todinha, mais de 15 anos, sem uma gota de asfalto. Justamente no período de crise do município, onde o município está todo mundo reclamando que tem dinheiro, o asfalto está sobrando. Então veja bem, essa opção é uma opção de economia para a cidade, é uma opção de investimento para a cidade de uma pessoa só, de um projeto de uma pessoa só, ou ela é uma realidade que a cidade precisa? O coletivo precisa de jogar asfalto como está se jogando agora pelas ruas? Para ter depois que se refazer, né? Em Nova Suíça estão refazendo o que foi feito Eu não consigo entender num estado em que você está contingenciando as despesas, o município está nesse estado, diminuindo de salários, diminuindo gratificações, diminuindo horas extras do funcionalismo público, mas não está diminuindo o número de cargos comissionados, continua querendo... E quem trabalha não recebe. Continua querendo achar que jogar asfalto... Olha, eu não sou contra o asfalto, mas o momento não está condizente. Mas asfalto não é saúde, não? Diz que né? O momento não está condizente. Eu acho que ele acha que asfalto é saúde. Tem que ver também aonde que eles vão colocar o asfalto, né? Porque o asfalto impermeabiliza o solo. Impermeabiliza. É problema sem projeto em determinadas ruas, se colocar asfalto, aí vão... de bueiros entupidos. Não tem nem bueiro. A gente não tem, por exemplo, um projeto do coletivo, um projeto que vai transformar... Beneficiar a maioria, né? Todos os programas, eu falo isso sem medo de ver, porque eu estou olhando as contas e verificando uma a uma e vendo o orçamento. Eu não vejo uma atitude do governo dentro do orçamento em proposta de reativar a crise ou sair da crise. A proposta é reduzir pela redução. Reduzir por reduzir. Vamos tirar da saúde 12%, vamos tirar 10% da educação, vamos botar 20% no gabinete do prefeito. É só assim. Você não vê um projeto de desenvolvimento econômico, você não vê um projeto de... Se o município não conseguir realizar as receitas previstas no orçamento,
Vai lançar mão de quê para poder conseguir fazer a realização da despesa? Vai lançar mão de tirar dinheiro do funcionalismo? De parcelar o salário de quem precisa receber? Isso é proposta de sair da crise? Não. Dificuldade eu tenho, você tem, o município tem, o prefeito tem, todos nós temos. Todos nós nos cobramos que nós temos que sair com inovação. Aí eu digo hoje, qual a inovação do município de Nova Friburgo tem hoje para que a gente possa começar a sair da crise? Jogar asfalto nas ruas não é inovação. Jogar asfalto em cima de estrada, que sequer tem um escoamento de água, como está fazendo uma covardia no bairro Nova Suíça. Ele não tem uma lei estadual? Ele mesmo não cumpre a lei estadual dele. Ele não cumpre a lei? Ele mesmo não cumpre. Assim eu fico difícil, né? Termino o meu pensamento dessa forma. Não tem como entender que uma cidade está em crise se está esbanjando dinheiro com asfalto jogando na rua. E jogando mesmo, está lá. Se está chovendo ou não, se vai colar ou não importa, está botando lá. Né? Então, vou mandar também aqui um abraço para o meu amigo Roosevelt de Carvalho, que está sempre assistindo a gente. A gente não falou o nome dele, ele ligou, viu? Muito obrigado pela sua atenção, você, dona Dinéia, são perfeitos. A todas as pessoas que passam pela rua também, que me agradecem. Tá aí o meu muito obrigado pela sua participação, muito importante. Tem dois nomes aqui para você falar também. Seu Tatá também lá do Bramil, sempre ajudando a gente, mandando um abraço. Isabela Stutz, Andréia Silva, né? Mandaram um abraço pra gente. Não sei se tem mais recado, fica para a próxima. Via Facebook. No próximo programa a gente anota que baixou a bateria aqui do celular da Luane. E assim, eu já vou dar minhas considerações finais. Eu vou agradecer a presença do Dr. Renato hoje aqui, que é mais importante. Agradecer a sua atenção. Muito obrigado pela atenção de você. Se Deus quiser, ele vai nos permitir outros programas. Estaremos aqui com o Dr. Renato também. Isso aí, ele voltará mais vezes. Voltará mais vezes. Mas hoje já fica o nosso agradecimento por ter participado aí com a gente e passado aí os conhecimentos que o senhor sempre passa para o nosso programa, para a nossa população. Luane e Ricardo, eu quero agradecer a ambos essa oportunidade de vir no seu programa. Realmente é um programa que eu tenho assistido sempre, né, quando eu tenho oportunidade. E aí a reprise, às vezes não pode no dia, a gente assiste a reprise. Marozan manda passar de novo, né? Todos os dias estamos aí. Todo dia está aí, né? Então é muito importante isso, porque é um debate aberto, né? A TV Friburgo tem essa característica, é uma TV democrática, né? Ela não tem mordaça, né? Não tem mordaça, você pode falar o que você quiser, né? E ela dá voz para todo mundo. Né? Pode ligar. Quem contestar o que nós estamos falando aqui, pode vir contestar. Nós estamos aqui. Eu tenho certeza que você vai receber da mesma maneira, como eu quero. Então quero manifestar esse carinho e a população de Friburgo, muito obrigado por ter sido recebido em todos os bairros e distritos, muito bem. Eu quero agradecer essa gentileza que tem comigo e vou garantir, vou lutar para transformar a nossa cidade. Eu, Ricardo, né, juntos nós, vamos lutar porque a nossa cidade vai ser talvez a melhor cidade em qualidade de vida do Estado do Rio. Eu tenho certeza disso. Tem para isso. Agradecer então, doutor Renato, sua presença, agradecer aí mais uma vez Ricardo aqui está com a gente, né, no programa Ideias do Debate, agradecer a Lucileia, Mariozan, Zé Manuel aqui na cadeirinha de diretor deles, chique, aqui a gente com o nosso ar-condicionado, a gente está muito chique, está muito bom. Mandar um beijo para Isabel Rayane, que também está aqui nos bastidores, assessores do Dr. Renato. A todos vocês que nos assistem, mandar um beijo para a Pininha, lá para o Gabriel Rastreg, para o Pedro, todo mundo que sempre está aí ligado também com a gente. E a galera do Facebook, das redes sociais, sempre nos acompanhando, curtindo, comentando e deixando também o espaço aberto para a sua sugestão, para a sua crítica. O telefone aqui da TV Friburgo, 25229522, assistindo também a gente na tvfriburgo.com pelo site e nas nossas redes sociais. Mande seu recado, mande seu e-mail, mande a sua mensagem. Estaremos abertos a te ouvir e, claro, trazer aqui também a sua opinião junto com a gente no nosso programa. Semana que vem a previsão, né, agendado mais uma vez aí com o presidente da Câmara, o Márcio Damasio, estaremos aqui conversando com ele, começar aí o ano legislativo, como será, quais são as perspectivas, e eu convido você para estar conosco também mais uma vez, na próxima quarta-feira, ao vivo, lembrando que a TV Friburgo abre aí muitos horários pra gente, aí nas reprises, né, Ricardo, dando aquela canja como que a gente gosta, e mais uma vez na próxima quarta ao vivo, então com o programa inédito.
aqui na TV Friburgo. Agradecendo a sua audiência de sempre e até a próxima quarta com mais Ideias em Debate. Uma boa noite a todos e até lá.